Fala, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que bem, vamos lá. Estamos aí no nosso desafio de ler aí 1ª, 2ª e 3ª João. Ontem nós lemos o capítulo 1. Gostaria de ter feito o vídeo, mas não deu muito certo, então vou fazer hoje com o capítulo 2. Tá? Vou mudar aqui o celular, vou focar aqui na Bíblia para mostrar um pouquinho para vocês sobre o fazer a leitura, né? Sobre tentar interpretar, tentar entender, tentar aprender cada vez mais de forma muito simples, ainda até um pouco superficial, mas só isso aqui já vai trazer muito crescimento para as nossas vidas se nós conseguirmos dedicar a leitura dessa forma. Porque como eu falei no culto, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Né? São formas, são tempos, são modos, né? Tem a leitura corrida, onde a gente faz a leitura e vai orando, vai meditando à medida que o Espírito Santo ministra. E tem essa forma aqui que daí já é um pouco mais estudo do texto, né? Mas isso aqui depois também pode ser aplicado para um estudo temático, né? À medida que for encontrando o tema na Bíblia, a gente vai estudando da mesma forma. Mas essa forma textual aqui, ela é bem interessante, tá? Então, de forma bem superficial, compartilhar um pouquinho para vocês de como que eu gosto de, pelo menos, iniciar o estudo de um capítulo, de um texto. Tá bom? Vai ser só um trecho, não tem como fazer ele todo dessa forma, vocês também não são obrigados a fazer tudo em todo o texto, porque, de fato, nós não leríamos 1ª, 2ª e 3ª João em 7 dias dessa forma, a não ser que tenhamos aí bastante tempo para dedicar a um capítulo todo para fazer dessa forma, tá bom? Eu vou mudar aqui e daqui a pouco a gente continua. Então vamos lá. Agora, de olho na Bíblia, temos aqui, ontem nós lemos 1ª João, né? 1ª João, capítulo 1. Hoje, 1ª João, capítulo 2. Então, hoje eu decidi fazer esse vídeo para trazer um pouco mais de esclarecimento sobre a leitura da Bíblia, né? Eu vi que algumas pessoas já leram, comentaram, compartilharam, curtiram, enfim. Mas hoje eu quero levar você a ir um pouco mais profundo, né? Dentro de texto e contexto. Vamos lá. Ontem a gente falou sobre confessar, e confessar para nós é algo muito desafiador. Nós falamos sobre confissão de pecado, a gente expor uma realidade nossa. O nosso cérebro ele sempre vai trabalhar para defender, para evitar danos, para evitar a tristeza, evitar situações desconfortáveis. Quando a gente fala em confessar, a gente naturalmente vem dentro de nós essa defesa, né? De expor uma dificuldade, expor uma tristeza, expor uma luta, expor uma deficiência, sempre com a preocupação de quem vai estar do outro lado ouvindo, né? A gente vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser exposto, vai perder algum lugar, vai perder alguma coisa, sempre perder algo, na visão de perder algo. Quando com a palavra não é assim. A Bíblia sempre aponta a questão da confissão do pecado como algo que em Deus nós vamos encontrar algo muito melhor na contrapartida. Então, no capítulo 1 ele falou, se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas esse confessar ainda é algo difícil, assim. Quem é essa pessoa que vai ouvir? Quem é essa pessoa que vai me perdoar? Então, dentro do capítulo 2, a gente vê um pouco dessa explicação. Então, o capítulo 2 ele começa assim, Jesus, o nosso advogado. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Então existe um propósito, a gente ler, estudar, aprender, conhecer o Senhor, caminhar com o Senhor, ser instruído, ser corrigido, tem um propósito, de nós não pecarmos. Mas, como Ele conhece da nossa dificuldade, Ele sabe da nossa deficiência, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Quem é o advogado? Jesus Cristo o justo, que é o advogado. O advogado é aquele que nos protege, o advogado é aquele que nos instrui, aquele que nos leva a um caminho de não pecarmos mais, de não caminharmos mais em condenação, mas em paz com Deus. Caminhar em paz com Deus. Isso é o que o nosso advogado Jesus nos faz. Ele nos instrui, nos perdoa, nos corrige, para vermos cada vez mais parecido com Ele, cada vez mais próximo do Pai, cada vez mais em paz com Deus. Então essa é a pessoa que escuta a confissão dos nossos pecados. É Ele quem nos ajuda, Ele quem nos instrui, Ele é a fuga, que quando nós pecarmos, Ele é o advogado. Ele é o Cristo, Jesus, o justo. Versículo 2.
ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. Então vamos lá. Primeira coisa para a gente analisar aqui. Propiciação, uma palavra um pouco fora do nosso contexto do dia a dia, né? Mas ele tem um detalhe aqui bem importante, ó. Tá vendo esse Bzinho aqui, ó? Assim como aqui no advogado tem o A, isso se chama referência cruzada, onde a Bíblia explica a própria Bíblia, certo? Então aqui no A, que é o advogado, a Bíblia traz como referência cruzada Romanos 8:34 e Hebreus 7:25. Já como propiciação, ele traz aqui a letra B como Romanos 3:25, que é uma referência cruzada. Vamos lá, o que a Bíblia fala nessa referência cruzada sobre propiciação? Deixa eu marcar aqui, vamos lá. Buscando sempre texto dentro de contexto. Então vamos um pouquinho mais acima do texto, tá? Aqui Romanos 3 ele está falando a partir do 21 sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Então vamos pegar do 22 aqui, ó. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, grato para nós, mas que para ele custou tudo. Sempre nós recebemos algo grátis, para alguém custou alguma coisa. Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então a gente tem aqui uma referência cruzada que Jesus é de fato a propiciação. Mas o que é essa propiciação? Então vamos lá. Por que vale a pena nós também investirmos em uma Bíblia de estudo? Se você não tem, como eu falei, vamos começar com o que nós temos. Se você não tem uma Bíblia de estudo, comece. Você usa seu celular, o seu tablet, o seu computador, o que você quiser. Você pode pesquisar sobre a propiciação. O que é? Procurar um dicionário online, por exemplo, e descobrir o que é a propiciação. Existem algumas perdas com relação a isso, né, para uma busca em dicionário, porque você perde algumas referências. Por quê? Dentro de uma Bíblia de estudo, você encontra algumas palavras-chave dentro de cada texto para você poder entender melhor. Então, propiciação aqui, ó, ele traz a palavra no grego e o significado. Significa aqui um sacrifício que aplaca a ira de Deus, transformando-a em favor de Deus. Esse é também o significado da palavra propiciação em português. Aí ele traz aqui, veja a nota de 3:25, foi aquele texto que a gente viu, a referência cruzada. Lá também tem uma nota sobre a propiciação. Como perfeito sacrifício pelo pecado, Jesus desvia a ira de Deus. Jesus desvia a ira de Deus pelo pecado do mundo inteiro, como a gente vê aqui, não só o nosso, mas do mundo inteiro. Isso não significa que todas as pessoas são salvas, pois João deixa claro que o perdão dos pecados vem apenas para aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Contudo, o sacrifício de Jesus é oferecido e disponibilizado para todas as pessoas do mundo inteiro e não apenas a João e os leitores da sua época. Então, além da gente conseguir estudar, aprofundar um pouquinho o contexto da palavra, o contexto do que está dizendo cada detalhe, a gente ainda encontra motivo de oração, né? Que não é somente pelos nossos pecados, mas do mundo inteiro. Então, esse aqui é um motivo de oração, para que a gente se transforme em pessoas que levem essa resposta, apresentem esse advogado que nos perdoa, que nos ensina, que nos instrui em todas as coisas, porque o mundo precisa saber disso, o mundo precisa saber que existe um advogado. Então, esse estudo aprofundar, esse estudo detalhar versículo a versículo, nos leva a uma fé muito mais prática, uma fé muito mais vivida do que apenas conhecimento. Por isso que eu já falei e repito, muito mais vale a qualidade do que a quantidade. Né? Então, tem a leitura corrida, tem tudo, mas nunca deixe de ter momentos, fases do mês ou de um período específico onde você vai pegar um livro e você vai estudar ele. Seja o livro, seja um tema, mas estude e se aprofunde, tá? Porque nele nós vamos encontrar toda a graça para crescer no conhecimento de Deus, amando a palavra, amando a presença, e cada vez mais parecidos com Ele, possamos caminhar em paz com Deus. É isso aí, beijo no coração, Deus abençoe, até mais, valeu!